Muito bom dia, live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas têm memória curta. Vamos falar sobre comportamento humano. Uma coisa que eu sempre falo é que é muito importante você dominar comportamento humano. Porque se você entende de apertar botãozinho para fazer o anúncio, não sei o que, o algoritmo, você é um apertador de botão. O dia que esse botão muda de cor, você para de ter resultado. Agora, quando você entende de gente, quando você entende de comportamento humano, pode ser na carta, pode ser no telefonema, pode ser na internet, sempre vai dar certo com você. Bom dia, Dila, muito bem-vinda. Então vamos falar sobre comportamento humano. E uma coisa muito importante que você tem que entender é que as pessoas elas vão ter memória curta. Você pode ter feito o maior bem para elas. Você pode ter cuidado, criado relacionamentos de longo prazo. Se um dia você pisar na bola, se um dia você fizer algo que talvez nem é um pisar na bola, mas é um ruído na informação, essa pessoa ela tende a te deixar. Ela tende a jogar fora tudo o que vocês viveram e partir. Seja um funcionário que fica descomprometido com a tua empresa, seja um cliente que simplesmente te troca por um concorrente, enfim, até mesmo com familiares isso acontece, as pessoas ficam de bico virado e tudo mais. Mas por que que isso acontece? Por que que as pessoas têm memória curta? Como assim? Por que que é assim? O ser humano, a ele tende a olhar para o presente. Ele tende a olhar para o que está acontecendo. E ele não fica raciocinando as coisas. Ao menos que você tenha esse traço da lealdade muito forte, mas mesmo assim, vira e mexe, até mesmo conosco mesmo. Esse tipo de fato vai acontecer. De você ficar bravo com uma pessoa, só que você esquece tudo aquilo que a pessoa fez para você. E aí, mas você tá brava com aquele momento. Isso aí vai acontecer com seus pais. Muitas vezes você vai ficar brava com seus pais. Pô, seus pais cuidaram de você a vida inteira. Só que você não vai ficar fazendo conta de tudo isso. E às vezes você é injusta com seus pais. Às vezes você é injusta com outras pessoas. E as outras pessoas que não estão nem pensando nisso, mais ainda. Tem um experimento de um cientista russo chamado Pavlov. Pavlov, ele tinha um experimento com cachorros. Como que funcionava esse experimento? Ele apitava um aviso sonoro. Toda vez que tocava esse aviso sonoro, eles colocavam comida para os cachorros. Aí tinha vezes que eles colocavam uma comida mais gostosa, tinha vezes que eles ficavam sem comer um tempo e depois vinha a comida. Aí eles começaram a perceber uma coisa, que no aviso sonoro os cachorros já começavam a salivar. Eles já tinham sensações como se eles estivessem recebendo a comida. E muitos deles tinham o prazer da comida já. Eles colocavam medições na cabeça do cachorro para saber, né? Tocou aquilo lá, ele já estava mais feliz muitas vezes do que comendo a comida. Eles identificaram que o próprio som, às vezes, fazia o cachorro ficar mais feliz do que propriamente com a comida. Então, ele era uma associação. Tocou o som, ele começava a salivar e começava a ficar feliz. Tocou o som, ele ficava feliz. Assim como um dono vai chegar, o dono do cachorro, ele tá chegando, o cachorro tá ouvindo o carro e o cachorro já tá feliz. Então eles fizeram esses experimentos. Só que uma vez aconteceu uma catástrofe. Teve uma inundação nesse canil. E nessa inundação, muitos cachorros acabaram morrendo. E os que sobreviveram, eles tiveram que nadar bastante, meio quilômetro quase. Foi uma experiência bem traumática. E aí, beleza, salvaram os cachorros, as coisas aconteceram, beleza. Aí colocaram os cachorros de volta, né, pra alimentar eles e tudo mais. Só que eles perceberam que uma coisa mudou. Quando eles apitavam o som, o cachorro não respondia mais a nenhum dos estímulos que estavam treinados. Ele não salivava mais com aquele som daquela sirene, não funcionava mais depois da inundação. E aí esse estudo, ele foi um embasamento para quê? Para traumas de cabeça. Quando uma pessoa sofre um trauma muito forte, a memória dela apaga e ela para de ela se comporta de uma forma diferente. Às vezes acontece com pessoas, elas sofrem um trauma, sofrem uma coisa muito forte e de repente elas se retraem, elas começam a ficar mais tímidas, ou elas simplesmente esquecem de alguma coisa, ou elas param, elas nunca mais são as mesmas. Tem um amigo meu que eu lembro que quando o pai dele morreu, ele nunca mais foi o mesmo a vida inteira. Ele mudou assim completamente. Ele continuou sendo uma pessoa legal e tudo mais, mas
Era diferente. Todo mundo sentiu essa diferença. Então isso acontece com as pessoas, tá? Mas por que eu tô trazendo esse estudo aqui? Porque isso aqui acontece no dia a dia, não precisa necessariamente acontecer um trauma. Às vezes, vamos supor, você atende uma cliente sempre. Essa cliente ela vem sempre. Vocês mantêm um relacionamento. Em um determinado momento, esfria, acontece alguma coisa na rotina dela, ela fica sem dinheiro, ou por algum momento ela não pode mais vir. Por alguma coisa que aconteceu, ou você não pôde atender ela, a agenda estava cheia, alguma coisa. Ela para de vir. Esse esfriamento de um tempo pode fazer com que essa cliente não volte mais. Pode fazer com que essa cliente, de repente, experimente um outro espaço, experimente uma outra profissional, e de repente ela não vem mais. Não é que ela esqueceu tudo que vocês viveram, tudo que era, que você era a pessoa, nananã. Mas ela simplesmente, as pessoas elas dão mais importância na cabeça delas do presente do que do futuro. E aí eu consigo mapear vários pontos na minha vida que aconteceram esse apagão, né, de pessoas que pararam de se reunir, pessoas que estudavam sempre. E aí, por algum motivo, pararam de se reunir e, de repente, o grupo se desfez. Isso aconteceu na pandemia. Eu estudava com uma galera e aí, na pandemia, teve que parar e tal, né, por causa das coisas. Depois, esse grupo se desfez. Era um grupo que estava forte já há um tempo, alguns anos estudando junto. Simplesmente se esfriou. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque é muito importante a gente entender de comportamento humano. É muito importante a gente entender como que as pessoas funcionam. Porque se você entende como as pessoas funcionam, fica muito mais fácil de quê? De você remediar isso, de você resolver isso, de você contornar isso. Primeiro ponto que eu quero trazer para você. Não adianta ficar com mágoa, com rancor das pessoas. Isso aqui é um comportamento natural do ser humano. Não que seja certo, tá? Eu não tô colocando aqui como certo. Um princípio que eu tenho muito forte dentro de mim é a lealdade. Tem que existir a lealdade. É muito importante. Só que se você ficar cobrando lealdade de todo mundo que se relaciona com você, clientes, etc., diga-se de passagem, você não vai crescer. Você vai ter um emocional abalado. Você tem que cobrar lealdade das pessoas mais importantes. É muito complicado você querer esperar bons valores de exatamente todo mundo, ainda mais se você trabalha num comércio. Então é muito importante você entender como funciona e você trabalhar em cima disso, sem levar para o lado pessoal. Porque se você for levar tudo para o lado pessoal, esquece. Você não trabalha, você não consegue. Então esse é o primeiro ponto. Não leve para o lado pessoal. Qual que é o segundo ponto? Você precisa estar aquecendo seus relacionamentos o tempo inteiro. Uma coisa muito valiosa, eu bato muito com o pessoal lá do portal, é o seguinte: você tem a sua lista de clientes que você já atendeu. A sua lista de clientes que você já atendeu é o seu ativo mais valioso que você tem. Por quê? Porque são pessoas que são muito mais fáceis de comprar de você de novo. Você não gasta com anúncio com elas. É um cliente barato. Dá um trabalho você trazer pessoas novas, você tem que pôr anúncio e tudo mais. Agora, a sua lista de clientes que você já atendeu ela é muito valiosa. Então, o que você tem que fazer com essa lista? Você tem que manter relacionamento com ela. Por exemplo, você tem um sistema com a Trinks, por exemplo, que te dá a lista. Você pode puxar quem faz aniversário, mandar parabéns. Você pode olhar quem não voltou há 6 meses. Pegar, oi, tudo bem, fulana? Como é que tá seu cabelo? Manter relacionamento com essas pessoas. Fazer ações, pequenas ações, às vezes não é para vender. Tem gente que só vai conversar com o cliente quando vai vender. Não é isso. É você manter relacionamento, porque você mantém por perto. Você se mantém lembrada. E aí, isso aqui, esse simples fato de você se manter lembrada, de você se importar com as pessoas, faz com que essas pessoas elas fiquem mais próximas de você. Faz com que elas continuem respondendo esses estímulos de reciprocidade, de carinho, enfim. E aí é muito mais fácil de você fidelizar um cliente por um longo prazo. Então são pontos que você pode trabalhar. Isso aqui vai acontecer também com funcionário. Às vezes você vai contratar uma pessoa e você vai achar, pô, eu fiz tudo por ela, fiz todas as coisas e ela não tem gratidão. Bom, você já sabe dessa informação que eu estou te passando. O que você tem que fazer no relacionamento? Você tem que manter esse relacionamento aceso. Você tem que se manter fazendo com que essa pessoa se mantenha engajada. Do contrário, ela vai esquecer.
Isso acontece nos relacionamentos. Casal, marido e mulher. Se você não mantém a chama acesa, se vocês não mantêm relacionamento, as pessoas esquecem. Os relacionamentos esfriam. Então, o relacionamento humano, ele tem que estar sempre sendo reaquecido o tempo inteiro. Por quê? Porque, do contrário, as pessoas elas vão esquecer tudo. Não que elas vão esquecer totalmente. Se acontece algum evento lá na frente, as pessoas elas têm aquela gratidão, elas têm a lembrança. Mas o curto prazo que faz ela tomar uma decisão, que faz ela ficar emburrada contigo, que faz com que ela desengaje do trabalho, que faz com que ela vá a um outro concorrente, enfim, várias outras coisas, é o curto prazo. Então, o grande ponto dessa live de hoje é manter relacionamentos e se blindar na cabeça e emocionalmente sobre esse tipo de comportamento. Porque é um tipo de comportamento natural ao ser humano, isso vai acontecer, e se você ficar levando para o lado pessoal tudo, você só vai ficar doente, você só vai ficar mal. Entende? Então, esse é o grande ponto. Assuma a responsabilidade em gerar esses relacionamentos, cultivar esses relacionamentos e manter acesos esses relacionamentos. Porque não importa se a culpa é tua, se a culpa é da cliente, você é uma empreendedora. Você precisa manter seu negócio funcionando. Você precisa manter seu negócio de pé. Então não fica com essa de, mas não fui eu, mas não sei o que lá, a pessoa é ingrata. Vamos focar naquilo que a gente tem controle. E o que a gente tem controle? É entender como o comportamento humano funciona e a gente trabalhar em cima disso, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Levantando mais uma vez o tema da lealdade. A lealdade é muito importante. Vamos ser pessoas leais, porque a gente atrai o cliente, a gente atrai exatamente a gente. O cliente que a gente atrai é exatamente quem a gente é. Você atrai aquele cliente que você é. Você é um bom cliente, você é um cliente bom pagador, você é um cliente que fideliza bem, você é um cliente que gosta de qualidade, geralmente você vai atrair um cliente parecido com você. Geralmente é isso que vai acontecer. Então, você quer atrair bons clientes? Melhore como pessoa. Aqui está uma sacada muito forte. Melhore como cliente dos outros. Melhore como pessoa. Melhore na fidelização. Melhore na sua lealdade, que você vai atrair clientes parecidos. A gente atrai os parecidos. Você vai olhar que vai ter clientes que são muito parecidos com você. Até fisicamente, inclusive. Tá? Então, tá aqui uma dica muito valiosa. Vamos finalizar. Tem que levar a Larinha. Responde aí se fez sentido para vocês isso que eu falei. Conta aqui nos comentários. Quero saber se esse tema aqui fez sentido com o que você está vivendo, com o que você já viveu. Tá bom? Então vamos lá. Vamos se concentrar aqui para a gente começar uma semana maravilhosa. Encosta na sua cadeira. Fecha os seus olhos. E vamos respirar fundo 3 vezes, se conectando com o presente. Presta atenção somente na sua respiração e na paz desse momento. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, por mais uma oportunidade de caminharmos um passo de cada vez, dia a dia, construindo os melhores anos de nossas vidas. Que venhamos ter sabedoria para lidar com os relacionamentos humanos, com a lealdade ou a falta de lealdade das pessoas, e que venhamos ter sabedoria para cultivar bons relacionamentos, cultivar bons clientes e fazer ativamente essas pessoas voltarem, essas pessoas continuarem se relacionando, essas pessoas fazendo o seu negócio crescer. Porque o grande objetivo do seu negócio é abençoar pessoas, sejam elas as melhores e mais próximas pessoas ou sejam pessoas distantes que estão precisando de ajuda. Muitas vezes as pessoas que nos procuram, elas não estão bem. Muitas vezes elas estão doentes, emocionalmente, psicologicamente. E é muito importante ter sabedoria para isso. Que venhamos ter essa sabedoria, esse discernimento. Respira fundo.
estica seus braços, abre um sorriso no rosto. Fala assim, ó, 2025 é nosso, 2025 é o meu ano. E é isso, gente, tamo junto. Todo dia de manhã a gente tem uma live como essa, 5h22, 5h30 da manhã, horário de Brasília, 8h22, 8h30, horário de Portugal. Se você vai lavar louça, alguma coisa, a gente tem o Spotify, todas as lives vão pra lá, no meu destaque, podcast, clica lá e acessa. E é isso, gente, um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês e tamo junto. Vamos pra cima. Tchau, tchau.